Olá, cá estamos de novo para falar, às vezes de quinta-feira, às vezes de sexta-feira, às vezes passa, mas me vem muito o interesse de focar alguns temas, e um deles, vocês já sabem, que é a mulher, suas indagações, suas questões, o mundo que estamos vivendo, o mundo atual da mulher, né? E um outro tema que me pega bastante no sentido de elucidação, incentivação, motivação, procura, ajuda, é incentivar, é motivar, ou pelo menos é fazer com que as pessoas possam se permitir ir a uma psicoterapia. Um momento tão delicado, um momento tão sutil, mas que muitas pessoas se sentem desconfortadas, culpadas, apreensivas, sem indicação, mas que de uma maneira muito geral sofrem, até porque estamos vivendo também um tempo bastante delicado da nossa existência com essa pandemia. Então eu devo falar agora, apresentar para quem não conhece, muitos não conhecem, o povo de outras áreas, essa teoria a qual eu uso no consultório, a qual estudei, a qual me aprofundo dia a dia, a qual na prática eu procuro exercitar com muita, eu diria, delicadeza, profundeza, preocupação também, que quando a gente atende alguém, a um paciente, a gente fica tão ligado, a gente se desgasta, a verdade, tanto que é difícil, eu pelo menos já não atendo há tempos, um atrás do outro, ou porque para mim já, então eu preciso dar um espaço, talvez uma rigorosidade para comigo, talvez seja, porque a experiência faz com que a gente vá, mas é uma rigorosidade, aquela coisa de quero atender muito bem, não quero que nada me escape, se escapar eu vou prestar atenção, eu vou voltar. Mas enfim, essa teoria chama-se fenomenologia existencial, ou Daseinsanálise. Então, ela enfoca um atendimento clínico, ela prioriza o olhar, o compreender, as manifestações do sujeito que está em movimento, e a gente usa muito o termo, o vir a ser, o Dasein, o vir a ser. O homem está sempre se tornando, ou digamos, sempre em movimento. E aí a gente pode dizer, quando ele está em patologia, é quando ele está em restrição, ele está em congelamento, ele está no fechamento, ele está no sofrimento, digamos assim, sem, naquele momento, o fechamento, né? Naquele momento de possibilidades de ser. Então, a gente, usando a existência como fundamento, fundamento filosófico, a existência é um abrir-se para o futuro a partir, né, do presente, um abrir a partir do futuro, levando junto o passado, e assim somos destinados a caminhar. Mas, às vezes, como eu disse, estamos impossibilitados a descobrir esse sentido da vida, essa articulação, esse caminhar. Então, às vezes, muitas vezes, esse paciente vem sem sentido da vida, desanimado, depressivo, uma palavra meia comum, mas enfim, paralisado, se achando muito culpado, porque ele vem assim no consultório dizendo, puxa vida, o que é isso que eu sinto? Por que eu sinto isso? Tô atormentado,
Eu não poderia dizer, não tem razão de ser eu estar assim. E está. Então a gente vai vendo que é uma grande dificuldade, né, principalmente nessa primeira sessão em que ele exterioriza tanta coisa, há um grande peso, um peso que está lhe causando mal-estar, uma grande dificuldade, situações que estão lhe impondo, limitações. Então, dessa maneira, o terapeuta, no caso, né? Estamos falando aqui de um consultório, quando eu atendo, quando nós atendemos, o psicólogo, né? Cada um na sua formação. A gente começa a perceber, nas análises principalmente, como ele está vivendo, vai fazendo a gente se aproximar dessa experiência, do seu modo de viver, sem julgar, o modo dele de existir, o modo como ele está existindo. E aí, de repente, ele começa a se sentir mais livre no sentido de poder, que está sendo respeitado, né? Por ele estar assim, mas ele vai começando a ver, a se aproximar daquilo que está acontecendo no seu viver. E aí começa a ir de encontro, devagar, encontro a verdade da sua vida. E quando digo que impondo, ele quer dizer, quando ele está, essa situação que está lhe fazendo mal, está se sentindo mal, que o percebe que não lhe dá paz, ele começa a se dispor, ao contrário, né? Do impondo para o dispondo, a uma nova forma de estar no mundo, de estar aberto ao mundo, de estar aberto a possibilidades do seu ser. Então, como a gente diz que psicoterapia, então procura. Psicoterapia, então procura. Terapia é para cuidar. Ela já é para cuidar, é para curar. E essa linguagem, que a gente usa o nome de poesis, essa linguagem do psicólogo e do seu cliente, é uma linguagem do psicólogo, desculpem, que a gente nomina com essa, parece vem mesmo de uma poesia, de uma delicadeza, não é bem assim, mas significa produzir um tratamento terapêutico que leva à luz a linguagem, que leva à luz a busca da liberdade desse paciente autentificado pelo seu sofrimento, pelas suas experiências, mas que ele começa a perceber próximo a essa experiência de que algo está acontecendo, de que ele está se fortalecendo, de que ele está começando a se posicionar, de que ele está começando a se olhar, a se ver mais posto nesta sua nova forma de estar para esse futuro que está aqui, né? Nosso futuro é tão próximo, é um passo na frente, é futuro. Então, não sei se poderia dizer mais alguma coisa. O que eu digo é o seguinte: há vezes em que realmente o paciente chega totalmente desestruturado, sem estrutura psicológica nenhuma. E aí ele vai ressignificando do ocultamento, a gente diz do ocultamento, como dizia Platão, por exemplo,
ocasionando algo, ou seja, esse encontro terapêutico começa a haver do ocultamento para um desocultamento, sentido, as coisas, as travas, os significados vão aparecendo para essa pessoa que está pronta cada vez mais a ver os seus significados, o porquê disso, o porquê daquilo, ou porque me sinto assim, começa a se abrir, a se tornar liberto para outras novas ações, as ações que ficaram lá escondidas, digamos, que lhe foram presas, e que eles se deixaram se prender. Então, para resumir e para ser mais objetiva, coisa que às vezes eu não sou, mas é a maneira que a gente, para cuidar da vida, não dá para ser pum, não dá para ser objetivo, tem que ir com muita delicadeza, com caminhar lento, com voltar, retornar um pouco para depois dar outro passo, 2 passos. Então, resumindo, como eu falei, terapia é procura, via poeses, a linguagem da verdade que liberta, para a dedicação de um sentido, o sentido na nossa própria vida. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre fazendo uma analogia, né, do escrito de Martin Heidegger, inspirador das análises ou fenomenologia existencial. Ele diz assim, deixou esse escrito: para uma grande árvore acontecer, para que um carvalho possa se apresentar no caminho do campo, é necessário que ele mergulhe profundamente nas raízes da terra escura. Porque é isto que lhe dá a oportunidade e a condição de expandir a sua copa em direção ao sol brilhante. Veja que analogia tão importante. Para uma grande árvore acontecer, para que um carvalho possa se apresentar no caminho do campo, é necessário que ele mergulhe profundamente na raiz da terra escura, porque é isto que lhe dá a oportunidade e a condição de expandir a sua copa em direção ao sol brilhante. Ok? Desculpa a minha emoção. Às vezes me emociono sim, porque eu não diria emoção, eu diria vibração. Vibração quando a gente pensa em um paciente que vai caminhando do jeito que ele veio, do jeito que ele está, do jeito que ainda há possibilidades. Isso é uma bênção, eu diria. Aí só posso dizer bênção, é além do nosso aqui, mundo, ok? Obrigada. Obrigada.